Bem-vindo a mais um programa do BSP Play. Miron de Leles aqui e hoje temos um convidado ilustre, que é um professor, o Stefano Flenick, que é especialista em inovação corporativa. Você não pode perder. Vem comigo agora para um BSP Pitch, um giro de notícias onde você encontra startups e empresas de destaques aqui da cidade. Olá, meu nome é Eduardo, sou um dos cofundadores da Tavern Studio. Estou aqui para apresentar para vocês os nossos jogos e a nossa empresa. Trabalhamos como grupo desde 2017, mas foi em 2020 que decidimos dar start na nossa ideia. Em 2021, nos formalizamos com a aprovação do edital Start BSB da FAPDF e assim começamos nossa jornada como negócio. Apresentamos nossos jogos em diversos eventos, tais como Rock in Rio 2022, onde mostramos o Dreadstone Keep. Temos também presença em eventos como Brasília Game Festival, Innova Summit e Big Festival. Neste último, fomos finalistas do Pitch at Big, competição que selecionava os estúdios mais promissores da América Latina e os colocava para apresentar pitches para investidores e players internacionais, tais como, por exemplo, Microsoft, Hooded Horse e Devolver Digital. Não somente, como também apresentamos nossos jogos no stand da Apex Brasil, especificamente o Dreadstone Keep. Dentre os nossos jogos lançados, temos o One Station, que vários streamers jogaram e divulgaram, streamers tanto nacionais quanto internacionais. Fomos também aprovados com o nosso projeto Silent Deaths no edital PAC Multicultural. E o nosso jogo Space Punk Survival está sendo feito em parceria com investidores canadenses e europeus. Mais recentemente, fomos também aprovados no edital da Lei Paulo Gustavo. E não somente isso, também fazemos jogos sob demanda, se for do interesse de algum parceiro ou investidor. Esse é um grande resumo da nossa empresa. Se gostaria de saber mais, siga-nos nas redes sociais ou vá no nosso site taverneteustudio.com. É isso, esperamos poder compartilhar nossos contos logo mais. Até a próxima. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial enquanto a gente prepara o convidado. Roda a vinheta, diretor! Estamos de volta aqui com o BSB Play e eu tenho como convidado o Stefano Flenick, que ele é especialista em mercado de inovação corporativa. Tudo bem com você aqui no programa, Leonardo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer. Perfeito? Valeu, Miron. Que isso. Queria saber, então, assim, como é que é a sua carreira até você se tornar um especialista, porque é um ramo bem diferente. Então, assim, como é que foi a sua trajetória até aqui? Legal. Gastar um pouco de tempo aqui, Miron, porque, na verdade, essa parte de inovação corporativa é algo novo, né, no país. Então, minha carreira começou no mercado financeiro, né, há 25 anos atrás, e 25 anos atrás eu queria e sonhava trabalhar no mercado financeiro. E tinha uma empresa aqui em Brasília, chamada Brasil Telecom, né, para os mais antigos aí que lembram, e tinha um fundo de pensão. E os fundos de pensão eram os únicos lugares que davam para trabalhar no mercado financeiro há 25 anos atrás aqui em Brasília. Não era um mercado financeiro ainda digital, né, com as plataformas, então eram sempre ambientes como fundo de pensão que era possível trabalhar. Então fiz minha carreira inicial em fundo de pensão, né, comecei como estagiário e fui até diretor financeiro do fundo de pensão da Brasil Telecom. E nesse meio eu gostava muito de acompanhar participações que a gente tinha investimento em grandes empresas. Então eu, como acionista, né, representando o fundo de pensão, ia acompanhar e visitava em loco essas empresas. Então começou esse interesse em saber como as empresas operavam, como que elas evoluíam, cresciam e como elas ganhavam novos mercados e novos produtos. Eu saí de lá e comecei a empreender. Criei uma rede de restaurantes aqui em Brasília, que chama Brasil Vechado, e criei do zero essa rede, acabei vendendo e me deu uma expertise de desenvolver novos negócios do zero. E nesse meio do caminho também apareceu a inovação, né? Startups, o meio digital. Então, desde aproximadamente 2014, 15, quando começou o ecossistema de startups aqui em Brasília, que eu tenho me envolvido bastante desde lá. Então, acabou que nesse meio termo de 5 anos para cá, a gente teve muita digitalização das grandes empresas, né? A pandemia veio acelerar esse processo. E com essa aceleração, acabou que muitas das empresas que estavam bem posicionadas antigamente, elas ficaram para trás. Então, hoje elas estão tendo que criar grandes áreas de inovação para poder buscar esse mercado em que elas estão patinando ainda. Então, existe caminhos, não precisa desesperar, tem meios ainda de conseguir compensar esse tempo perdido. Exatamente. Esse é o nome que é a inovação corporativa, que é como as grandes empresas, né, antigas ou novas, estão fazendo para poder ganhar novos mercados, criar novos produtos, criar novas empresas. Então, existe uma metodologia consolidada no mundo inteiro
que é como essas grandes empresas estão fazendo. É algo novo ainda no Brasil, né? Só muito as grandes corporações estão fazendo, mas é uma metodologia que serve tanto para médias, pequenas e grandes empresas também. E essa metodologia que você cita, ela tem um fluxo, é início, meio e fim? Fala um pouco de como funcionaria. Ela engloba, de fato, para qualquer startup, igual você falou, e qualquer tipo de empresa, certo? Miron, ela funciona bem, né, para grandes empresas, que já é bastante consolidado o que tem feito lá fora. É uma metodologia já disseminada, né? Existem alguns frameworks que funcionam, existem alguns mais comuns e uns mais incomuns. Mas o muito comum utilizado é a estratégia dos 3 horizontes, né? Mas eu considero como o segundo passo dessa estratégia que eu coloquei como os 4 passos para a inovação corporativa. Então, o primeiro passo seria você entender bem o que é a sua empresa, né? Porque, dando um exemplo... São um raio-x mesmo, né? O raio-x, o primeiro passo seria um raio-x, você olha as oportunidades, ameaças, riscos... Análise SWOT básico mesmo. Análise SWOT básica. E também mudar o conceito que você tem sobre o seu produto. Por exemplo, hoje o entendimento é que você vende um produto, mas as startups elas já têm um entendimento, elas já nascem com esse entendimento bastante diferente. Você nasce para atender alguma necessidade, então você é um solucionador de necessidades assim, claro. e de problemas. Então, na hora que você amplia a sua visão de produto para necessidade, você amplia a possibilidade de criar novos produtos também. Vou dar um exemplo, uma indústria de carro. A indústria de carro ela não vende carro, na verdade ela resolve um problema que é a mobilidade, né? Tem outros problemas também, como status e outras questões, mas principalmente mobilidade. Na hora que uma empresa de carro entende que ela vende mobilidade, ela pode criar outros produtos, não só carro. Então pode criar moto, pode criar um patinete, tudo ao redor que tem a ver com mobilidade urbana. Exatamente. Então esse que é o grande tchan do passo 1 da inovação. Desculpa interromper, mas assim, eu mesmo participei de um lançamento, uma tentativa de fazer um patins elétrico, junto com o Daniel, que era um engenheiro, e a gente tentou implementar e viu como é a dificuldade, não só aqui, mas no mundo todo. Então, assim, existe uma abertura de mercado. Mas eu acho que naquela época eu queria ter, de fato, um local para mim poder estudar isso. Se tivesse um site, eu gosto de estar falando de passos, né? Se tivesse um livro possível para resolver isso, seria muito bom. Onde você sugeriria para a gente encontrar essa informação para implementar qualquer tipo de problema, igual você está falando, no serviço, né? Legal. Existe uma metodologia que aí essa que é a mais consolidada no mundo inteiro, que veio do Lean Startup, que é a startup enxuta, né? Que é como você desenvolve um novo produto digital, um novo produto nesse novo mercado diferente. E existe o Customer Development, que é exatamente o que eu dou aula numa faculdade, no MBA de pós-graduação, que é como você sair da ideia, testar essa ideia, evoluir, interagir e transformar ela num produto que já nasce encaixado com o mercado. Ou seja, não é bem a ideia que tem valor, né? Existe uma brincadeira, né, no Vale do Silício que uma bacia de grandes ideias vale 99 cents. Então a ideia não é nada, o que importa é a boa execução. E essa boa execução tem uma metodologia de como deve ser feita. Então estudar Customer Development é o principal para quem está começando a criar um produto, seja digital ou seja físico. Perfeito. E você falou no bastidor aqui comigo que tinha um livro, uma metodologia sua. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso. A metodologia você não cria nada novo, né? Quando você fala de algo inovador, na verdade não é algo que é totalmente novidade, né? Sempre você vai juntando peças de um quebra-cabeça e juntando inovações que já foram feitas para criar uma nova inovação. Então, o que eu fiz recentemente foi pegar tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu implementei na prática em grande empresa e colocar em 4 passos. Esses 4 passos são, o primeiro, que é entender o negócio, isso que a gente já falou, é o entendimento de todo o seu ambiente, tanto interno como externo. Da empresa, né? O raio-x. O raio-x mesmo do mercado e do que você é, quais são suas forças, fraquezas, e entendimento também que você não vende só o produto, você satisfaz uma necessidade. Então, qual necessidade que você está satisfazendo? Esse é o primeiro passo, é a questão principal que vai dar o andamento para os próximos passos. Miron, o segundo passo é a estratégia dos 3 horizontes. Quem criou essa estratégia foi a McKinsey, né, como uma estratégia de crescimento corporativo. Quando a gente fala de inovação corporativa, não é só inovação, mas basicamente é crescimento corporativo. Crescimento corporativo via inovação. E por que hoje se fala muito de inovação, né, dentro das grandes empresas, e a gente está falando aqui de inovação, por que tem interesse da mídia? Porque o meio digital ampliou bastante a inovação.
né? Tanto pela transmissão de conhecimento para todos, né? Que aí você aumenta a velocidade de disseminação do conhecimento, consequentemente a inovação vem junto. É um catalisador mesmo. É um catalisador fundamental são as redes sociais e a internet como um todo. Então isso causou uma inovação muito mais acelerada do que a gente tinha anteriormente. E as empresas que são mais antigas tiveram que acelerar esse processo. Então o segundo passo dos 3 horizontes significa o quê? O primeiro horizonte é o seu core business. É o que você faz hoje como empresa grande. É o que te traz lucro, o que te dá retorno. Então você tem que fortalecer também esse seu horizonte 1, seu core business. Porque se você deixar ele de lado, você morre. Então você tem que fortalecer. Então o primeiro passo de inovação corporativa é fortalecer, renovar esse core business e chegar a um ponto de transformar. Então você tem que tomar atitudes para a sua empresa que realmente façam com que esse horizonte 1 ele fique mais fortalecido. A sua empresa ganhe novos mercados e ganhe novos produtos, mas de uma forma muito focada no seu produto principal. Então segura o terceiro passo, porque a gente vai agora entrar num breve intervalo comercial e a gente continua esse bate-papo com o Stefano. E estamos de volta aqui com o BSB Play, com esse bate-papo incrível com o Stefano, que é especialista de mercados de inovação corporativa. E a gente estava falando dos passos, né, que tem essa nova metodologia aí. E a gente está indo para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo que eu fiquei curioso? Bom, Miron, então o terceiro passo, a gente falou do primeiro passo, que é entendimento da empresa. O segundo, que é realmente a estratégia dos 3 horizontes. Então, dentro do segundo passo, a gente tem o horizonte 1, que é o fortalecimento do core business, o horizonte 2, que são produtos e mercados adjacentes ao seu negócio. Então, vou dar um exemplo que a gente já citou aqui. Se você tem uma empresa de carro, você pode criar um patinete, pode lançar uma moto. Isso são produtos adjacentes ao seu mercado, porque a gente está falando de mobilidade, e são mercados novos que você não atendia antes. Então esse é o horizonte 2, em que você não vai colocar todas as suas fichas lá, todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, você vai colocar uma parte menor do que você coloca no horizonte 1. Em média, as empresas colocam 70% dos seus esforços, tanto financeiro como humanos, no horizonte 1, colocam 20% no horizonte 2, que são novos produtos e mercados, que é uma estratégia mais de médio e longo prazo, a gente está falando de 12 a 36 meses, enquanto no horizonte 1 o que você faz já dá um resultado mais imediato, porque está dentro do mercado que você conhece, e tem o horizonte 3, que é o que está mais longe do seu core business. Então são tecnologias, né, novos produtos e novos serviços que podem surgir no futuro, mas que se eu não entrar agora e colocar meu pezinho lá dentro, pode ser que eu perca o bonde. Então o segundo passo são essa estratégia dos 3 horizontes. Já o terceiro passo, que é que ferramentas e que caminhos que eu vou adotar para implementar essa estratégia dos 3 horizontes. Então nós temos desde iniciativas mais simples até iniciativas mais complexas. Simples eu posso citar hackathons, programas de intraempreendedorismo dentro das empresas, programa de ideias. Entre os mais evoluídos, a gente tem incubação de startups, temos aceleração de startups, e os que são mais complexos, a gente chega a ter M&As, que são Merger and Acquisition, que é fusão e aquisição de empresa, Perfeito. E compra mesmo de grandes empresas. Então a gente tem uma esteira de ferramentas e instrumentos que a empresa vai adotando com o tempo de acordo com a sua maturidade. Normalmente ela começa com atividades mais simples e vai caminhando para até as mais complexas, que são a compra efetiva de grandes empresas. Perfeito. Esse é o terceiro passo. E aí agora a gente então vai para o quarto. O quarto deve ser uma mágica, um segredo, né? A quarta, na verdade, é o mais difícil. Ai, meu Deus. Que é executar tudo isso. Então, assim, do jeito que a gente conversou, parece uma coisa simples, mas realmente executar isso numa grande empresa é uma dificuldade enorme. A gente está falando de uma empresa que tem uma cultura própria, tem barreiras, tem feudos, e isso tudo dificulta muito na hora que você vai inovar. Na verdade, a grande barreira é cultural, não é nem a dificuldade de recurso humano, financeiro, porque normalmente a empresa tem. A grande barreira é cultural. Então é como que eu faço a gestão de todas essas iniciativas de inovação ao mesmo tempo. Então eu tenho ferramentas distintas, por exemplo, um programa de intraempreendedorismo para estimular a criação de negócios internos é muito diferente de um CVB, que é mais complexo, que é o Corporate Venture Building, que é a construção de novos negócios dentro da empresa. Tudo isso
está sujeito ao que a gente chama de anticorpos corporativos. Ou seja, tem muita gente que não quer fazer diferente dentro de uma empresa grande, seja ela muito inovadora, seja ela pouco inovadora. Você tem os feudos, você tem a cultura própria. Então essa cultura própria joga fora, ou ela pelo menos tenta expelir, né, como um anticorpo corporativo, todas essas iniciativas que de alguma forma afetam a empresa atualmente. Eu faço até um gancho, porque para quem perdeu o episódio que teve com o Chicão, ele falou de uma contracultura das empresas, então parece que é o mesmo gancho que a gente está falando. Então volta lá no episódio depois se quiser ver mais sobre isso, que ele falou bastante disso aí, mas continue aí. Então, por exemplo, é muito comum você ter equipes e feudos dentro de uma empresa que elas não querem fazer diferente. Então, existe também um remédio para isso. Qual que é o remédio? Você cria uma área diferente dentro da empresa, com pessoas diferentes, pessoas que já têm essa mentalidade. Você busca no mercado pessoas que já são assim, que têm um pensamento mais de risco, mais de empreendedorismo, para poder fazer isso de uma forma mais independente. Então você tem menos barreiras hierárquicas, você tem acesso direto à diretoria, e tem muitas empresas hoje que elas criam até empresas próprias só para fazer a própria inovação, para não ficar no mesmo espaço físico que as outras pessoas com a cultura antiga têm. Então é muito comum hoje criar os laboratórios de inovação. E a gente está cada vez menos num cenário vertical e horizontal, né, das estruturas. Exatamente. E esse cenário horizontal é para quê? Para diminuir a velocidade de tomada de decisão. Porque quando você tem uma velocidade grande, você perde o bonde do mercado. E a inovação não pode ter muito essas hierarquias muito verticais, porque realmente você atrapalha o crescimento e as iniciativas de inovação. Então, basicamente, esses 4 passos resumem um processo complexo e que é muito difícil implementar, né? Não é saber o que tem que fazer, a questão é a execução, é o último passo, a execução e como gerenciar essas iniciativas como um todo. E como as pessoas te procuram, te acham para poder ter essa sua mentoria, algo do tipo? Legal. Então, eu estou nesse mercado de inovação aqui em Brasília há muito tempo, né? Tem basicamente uns 12 anos, quando realmente eu não tinha nada, e muito envolvido nessa questão das startups, que hoje você vê, antigamente a gente tinha basicamente investidores, pessoas físicas e fundos de investimento, que eram os fundos de VC, que é o Venture Capital. Então, esses fundos que foram os primeiros grandes investidores, juntos com os investidores anjos, que são as pessoas físicas. Hoje, no Brasil, de 3, 4, 5 anos para cá, a gente já tem esse investidor corporativo. Então, hoje, como especialista em inovação corporativa, é o que eu busco ajudar as grandes empresas e médias também, porque esse framework também ajuda as médias empresas a pensar em novos produtos, novos mercados, a poder fazer esse crescimento. Para contato, LinkedIn, né, que é o básico ali profissional. Então, eu tenho feito isso constantemente e a ideia realmente é escrever um livro sobre esse assunto, mas que seja sucinto, porque esse assunto é grande, é complexo e eu tive uma grande dificuldade no início de ter acesso a essas informações, mas de uma forma consolidada. Então a ideia é criar esse livro para poder facilitar o entendimento das pessoas que estão nesse meio hoje. Mas visando o mercado automobilístico, que você tem, né, hoje os carros a gasolina e se fosse transformar eles por um carro elétrico, né, que é uma tendência que a gente parece que vai chegar para ficar. Em que passos que encaixaria essa situação? Legal. Então, o carro elétrico depende muito do tempo em que a gente está falando. Então, vamos imaginar que uma Toyota, uma Honda, há 5, 8 anos atrás, o foco dela, e hoje também ainda é, o veículo a combustão. Só que ela já estava olhando, com certeza, 8, 7, 6 anos atrás, o futuro. O futuro é o quê? H3. Então, no H3, ela já tinha gente lá, com certeza, trabalhando em motores que não são movidos a combustão. Então, ela já estava no H3. Então, o H3 do futuro, né, que a gente falou sobre os 3 horizontes, o H3 do futuro, a ideia é que essas tecnologias sejam o H1 do futuro. Então, hoje, ela está caminhando para H2, porque a empresa automobilística tem um motor a combustão, que é o H1 dela, é a vaca leiteira, onde ela ganha dinheiro. Ela tem o H2, né, que hoje já é o carro que não é a combustão. Então, hoje já é um produto, deixou de ser uma tecnologia que não gerava receita, já é um produto hoje. Então, ela é um novo produto e um novo mercado de pessoas que só querem carros elétricos. E no futuro, provavelmente, ela vai ser o H1, que vai incorporar essa tecnologia e vai fazer aquela transformação do negócio principal dela,
que é a ideia da estratégia dos 3 horizontes. Eu queria deixar esse espaço para você poder se comunicar diretamente com o público. E se você quiser trazer uma novidade do que você vai ter ainda para 2024, enfim, o espaço é seu, fica à vontade. Legal. Pessoal que trabalha aí com grandes empresas, médias empresas, se atentem à estratégia dos 3 horizontes, que é uma forma, de certa forma, simplificada de você poder crescer e inovar no seu próprio mercado ou em novos mercados. Então fiquem atentos, estudem isso, estudem Customer Development, que é a estratégia de desenvolvimento de novos negócios e novos produtos. Não esqueçam de estudar, porque isso corta caminho e ao invés de você ficar batendo cabeça com ideias próprias, existe uma metodologia para validar suas ideias. Então não deixem de estudar essas metodologias. Então, tenho certeza que você não vai ficar para trás aí, porque né, a gente tem esse professor aqui do nosso lado. Eu já deixo um convite para você retornar ao programa no futuro, porque a gente quer saber onde é que isso vai dar e a gente quer ver o livro também, né? Então, da próxima vez, eu quero ver o livro pronto aqui pra gente. Fechadíssimo. Então, tranquilo. Muito obrigado pela parceria. Obrigado. E aí, meus entusiastas, curtiram o programa de hoje? Muito legal ver essa metodologia toda que ele trouxe pra gente, né? Esses passos aí que o Stefano mandou pra gente, vai ficar aqui, né, como nosso guia. E eu tenho um guia para você também, que é semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, a gente vai estar aqui de novo com mais BSB Play para você. Roda a vinheta, diretor!